Oi, pessoal. Eu estava procurando aqui o livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, físico, livro físico, mas não encontrei. Um grupo já tinha me passado aqui em PDF. Aí, como eu encontrei numa livraria da cidade e a versão dele física é bem carinha, R$80, resolvi começar a ler. Já aproveitar que eu tô fazendo um tempinho para ir pra academia, começar a ler. A minha terapeuta, ela já tinha recomendado que eu lesse esse livro ano passado. Aí agora um grupo que eu participo, que é um grupo de conservadores, né, a gente tá fazendo o estudo desse livro. Olha, complicado, porque logo na página número 5 aqui do PDF, não vou dizer que é nas primeiras linhas, mas não é. Tem uma parte que fala que o leitor pode aprender muito com este fragmento autobiográfico. Ele percebe o que um ser humano faz quando subitamente compreende que não tem nada a perder senão sua existência tão ridiculamente nua. Então, gente, nessa parte aqui, deu vontade de chorar. E eu já estou imaginando como que vai ser esse livro. Vai ser muito difícil para mim. Mas talvez seja necessário, porque foi praticamente isso que aconteceu comigo, né? Eu fui desnuda eu fui presa, até hoje não sei o motivo, no inquérito ilegal, por um juiz incompetente, que foi o inquérito dos atos antidemocráticos, o primeiro inquérito dos atos antidemocráticos, sem acusação, sem pena, e eu fui posta no presídio, primeiro na Polícia Federal e depois no presídio. Eu tive que ficar desnuda, né? Eu fui desnudada. Levaram as minhas vestes. Quando você vê na Bíblia assim, tiraram-lhe as vestes, relacionada à situação que Jesus passou, eu sempre lembro dessa situação, nua e agachada, né? Nua, agachada, e ainda tendo que abrir os cabelos para mostrar a nuca, com as marcas do corpo contabilizadas, e não encontraram marcas no meu corpo, graças a Deus. E isso ser catalogado como se eu fosse um objeto. É praticamente um estupro, né? Um estupro do Estado sobre o indivíduo. Isso que eu tô pensando aqui, resolvi partilhar com vocês. Gente, eu falei com vocês aí do início, eu vou ver se eu deixo aqui o vídeo da primeira impressão, que foram assim as 5 primeiras páginas, qual foi a impressão que eu tive do livro. Eu que fui presa no inquérito ilegal, natimorto, mas que me privou da minha liberdade, me jogou numa penitenciária. Eu tô aqui já na página 11, no ensaio psicológico, Relato do Prisioneiro, número 119.104. Ele fala muito que ele era um prisioneiro comum, e como que é ser um prisioneiro comum. Eu me senti muito identificada também com essa situação, porque no inquérito dos atos antidemocráticos tinham muitas pessoas famosas que foram investigadas, que tiveram busca e apreensão, e dentre os primeiros presos, uma pessoa era famosa e os outros eram comuns, e a gente é tratado como os outros, e existia um tratamento, e existe até hoje um tratamento diferenciado em relação às pessoas comuns, na direita, no conservadorismo. Quando essas pessoas são vítimas do Estado, parece que elas não existem, parece que eu não existi. E por isso tantas vezes eu falei assim com vocês que eu não queria que com você, que é cidadão comum, acontecesse tudo que aconteceu comigo, porque você realmente vai ser tratado como se não tivesse tido valor, ou enfim, certas ajudas não chegarão até você, chegarão às pessoas famosas,
e outras dependerão das pessoas famosas que deveriam estar ao seu lado porque estão na mesma situação que você, mas que muitas vezes têm outros interesses escusos ou às vezes até mesmo provocaram certas situações. É isso. Agora eu tô lendo aqui a página 13, pra vocês verem, né? Eu dou uma lida, vem sempre um insight, uma lembrança. Ele fala aqui da voz, né? Do choque, de umas 3 etapas. Ele fala que dividiria em 3 fases: a fase da recepção no campo, a fase da dita vida no campo de concentração e a fase após a soltura, ou melhor, a libertação do campo. Aí ele fala aqui da estação ferroviária de Auschwitz e ele fala de um grito, e que esse grito, né, quando provavelmente um policial, um soldado grita, e o som é sempre estridente e rude, e era exatamente esse o som que eu ouvia na colmeia interna. Ai, meu Deus, vou tentar reproduzir. Tô com vergonha porque o vizinho vai ouvir. De manhã era... Colmeia! O outro eu não vou gritar porque eu tô com vergonha do vizinho, mas é... Fundo de cela interna. Isolamento 03. Você não é conhecido pelo seu nome, você realmente... Eu era o meu número, né, da cela. Isolamento 03. Fundo de cela. Deixa eu ver se grito pra vocês ouvirem. Isolamento 03, fundo de cela! Né, foi ridículo isso. Minha tia tá falando aqui, tá revoltadíssima por eu ter feito isso. Sempre vai ser uma vergonha pra sua família. Sempre vai ser uma vergonha. Mas como fala aqui, o comando daquele jeito peculiar, estridente e rude, era sempre assim. E abrem-se violentamente as portas do vagão. Eu lembro de como era aberta, né? Como era destrancada às vezes as celas, o barulho de chave, do molho de chaves e de grades. Era assim. Agora eu tô na página 16, gente. É uma coisa, né? São 107 páginas, cada página tem um insight. Ele fala aqui de uma situação em que, logo no início ainda, em que ele acha que alguns soldados, alguns membros da guarda SS pareciam ser afáveis, mas que na verdade eram afáveis porque ainda os viam de relógios no pulso, mas que isso ia ser perdido, como tudo que eles tinham era perdido. Mas eles persuadiam para que primeiro entregasse cordialmente, digamos assim. E eles tinham uma ilusão, né? O Viktor Franklin, ele fala que ele tinha a ilusão que de repente, se ele agindo amigavelmente com os guardas seriam amigáveis com ele talvez no futuro. Eu vejo que existe muito isso, por exemplo, na direita. Muitas vezes a gente trata tão bem os policiais, a gente valoriza tanto os policiais, não estou falando que é para desvalorizar, mas quando a polícia tem que cumprir ordens absurdas, não fiquem achando que eles vão ficar do seu lado, eles vão cumprir, eles cumpriram comigo. Recentemente eu vi uma deputada falando que ela entregou voluntariamente. Recentemente vimos aí uma deputada que disse que ela entregou voluntariamente, espontaneamente, a arma dela para a polícia, quando ela se envolveu numa situação complicada, em que ela mostrou, né, empunhou a arma contra um manifestante que fazia oposição a ela. E aí, agora ela sofreu busca e apreensão nos seus endereços. Busca e apreensão das armas. Primeiro ela acenou
amigavelmente. E o negócio piorou. E ela entregou. E como que o cidadão vai se sentir representado por uma autoridade que abre mão do seu direito? Ou entrega tão... deixa levar, assim, o seu direito. E agora eu tô aqui numa parte em que ele fala de suicídio no início da prisão dele, né? No campo de Auschwitz. E, assim... Eu lembro que eu pensei em suicídio quando eu estava na Polícia Federal e foi informado que eu ia para a penitenciária da Colmeia. Eu pensei em colocar a minha cabeça dentro do vaso e primeiro acionar a descarga. Era um jato muito forte, vocês não tinham noção. Tinha que sair da frente quando fazia, a gente defecava, era um buraco, era uma louça no chão, não era só o buraco. Isso na Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal. E quando você acionava a descarga, você tinha que sair da frente. A descarga era um botão na parede, não era um botão. Era uma coisa que você apertava na parede. E você tinha que sair da frente porque era água, era merda para todo lado. E assim, nos primeiros dias também eu pensei na minha morte. Aí ele fala aqui que nos primeiros dias de o novo interno, né, o internado em estado de choque, não tem medo algum da morte. Nos primeiros dias de sua estada, a câmara de gás nem de longe representa um horror. Para ele, o gás é algo que o poupa de cometer suicídio. Aí eu pensei, meu Deus, eu perdi tudo, o que mais eu tenho a perder? Não posso perder a minha alma. Foi isso que me segurou. Tive que acender a luz aqui, tá até melhor, né? Com a luz acesa, porque já tá escurecendo. E eu tô lendo aqui, eu tô na página 20, gente. Eu dou um passo, eu dei uma lembrança. Ele fala aqui da segunda fase, né? Depois do estágio de choque na prisão, o prisioneiro começa a ter muita saudade da família e nojo daquela realidade que o cerca. Eu sentia muito isso na colmeia. Na verdade, eu ficava assim, meu Deus, cadê minha família, né? Porque eu não pude. A gente vê sempre na televisão, nos filmes, né? Quando uma pessoa é presa, você tem direito a dar um telefonema. Ninguém me falou isso, que eu tinha direito a dar um telefonema. E então eu não pude ligar para minha família, né? Não liguei para minha família. Ninguém me disse que eu tinha esse direito. E nem lembrei dos filmes na hora da prisão. E eu pensava muito assim, que vergonha para minha família, que vergonha. Vocês viram agora há pouco, né? Minha tia ficou revoltadíssima. Até hoje é uma vergonha para minha família. E eu tinha muita saudade, pensava muito na minha mãe que tinha falecido. E muito nojo, eu olhava para aquelas paredes, tanto da Polícia Federal como na colmeia, na penitenciária feminina. Eu via sangue, eu via coisas relacionadas a crime, artigos, gente de quem realmente fez por merecer estar ali, né? Diferente do que ele viveu aqui. Ele viveu uma situação muito pior que a minha, tem que deixar isso claro. Não posso me comparar. Eu vejo o que eu sofri, com certeza, muito menor do que quem estava no campo de concentração. A diferença é que os outros prisioneiros, a gente vê aqui que ele também no início do livro, da obra, quem fez o prefácio diz que, né, havia competição entre eles e alguns tentavam dedurar os outros. Eu acho que também eu tive, na minha situação, um capo, um preso de elite, que provavelmente entregou os outros. E ele fala que a maioria ali eram cidadãos comuns. A maioria das pessoas sendo na penitenciária não são pessoas comuns, né? São pessoas que realmente fizeram por merecer estar ali e que queriam, sim, falavam, gritavam, ameaçavam, que iam fazer tortura. E a tortura que não fizeram fisicamente, fizeram psicologicamente.
Mas voltando à questão que eu tinha falado do suicídio nos primeiros dias, muitas pessoas, uma pessoa que trabalha na Defensoria Pública lá de Brasília, tinha falado comigo, e alguns advogados também que os primeiros dias, né, no presídio, eles tomam muito cuidado porque há muito caso de presos, né, que estão tendo recém-chegados, né, que estão sendo presos pela primeira vez, como foi o meu caso, de suicídio, que a pessoa não se adapta. E aqui no livro eu vi que também isso acontece no campo de concentração. E aqui eu tô lendo, né, que ele fala que depois de um tempo as pessoas vão perdendo a sensibilidade, deixando de se sensibilizar com os outros no campo de concentração. Nos presídios, eu percebia isso nas outras presas, apesar de não ter tido um contato direto com elas. Elas eram muito insensíveis e não demonstravam nenhum arrependimento, e pelo que eu ouvia, tinham repetidas passagens. Mas aqui nesse caso ele fala, né, como que as pessoas vão deixando de sensibilizar-se. Agora eu tô aqui numa parte em que ele fala do escárnio, né, e é uma coisa que eu também me identifiquei um pouco, porque os policiais, assim, foram muito escarnecedores, debochavam muito. E o pessoal fala que policial é bolsonarista. Quem tá mandando, eles obedecem, ainda que a ordem seja absurda, e tripudiam da sua desgraça. Então, se chegar a tua hora, não tem essa de que você é a favor dos policiais, eles vão proteger você. Não vão. Outra coisa que estava lá no início que eu deixei passar. Ele fala assim, quando você chega, fica aquela curiosidade de saber o que vai acontecer, se você vai sobreviver, qual vai ser o seu destino. Tinha muito isso. Eu ficava assim, porque a gente foi privado de falar com o advogado, né? Sem notícia, sem saber o que aconteceria, curiosa também. O que ia ser da minha vida? Se eu ia pra massa, se eu não ia pra massa. No presídio. E aqui tá numa parte que ele fala dos sonhos dos prisioneiros. E fala que a alma, né, ela se retrai e adquire uma forma mais primitiva. Eu passei a ter, né? Eu me agarrei muito, assim, à questão de sobreviver ali dentro. E até hoje eu sinto impulsos, às vezes, uma certa impulsividade, uma certa impetuosidade mais animalesca. Instintos primitivos mesmo, mais vorazes. E aqui ele fala do sonho, né? Um sonho frequente das pessoas internadas no campo. Sonho com pão, eu sonho com torta e cigarros, eu sonhava com Coca-Cola, tomar um café. Sonhava em ter meu travesseiro de volta, e até com essa sonha que tá aqui, sonhei muito em ter isso aqui de volta. E poder deitar no meu travesseiro e tomar um banho quente. Aqui ele fala que, no caso, no livro, ele fala uma banheira cheia de água quente. Eu pensava numa chuveirada mesmo. Um banho com água quente, porque estava frio na época que eu fui presa.
Aqui agora eu tô na parte em que ele fala da alimentação, da fome, e assim, foi horrível de ler, né? Sentir fome a ponto de que você não pense em nada, em nenhuma outra coisa que não seja comida, e que os seus corpos estavam devorando-se. O próprio corpo estava se autodevorando. Então, eu senti muito essa parte aqui em relação ao que eles passaram lá no campo de concentração. E dessa parte, assim, até pensei, apesar de não conseguir comer na penitenciária da colmeia, não tem nem comparação com o que eles passaram. E aqui ele fala que ele tinha eles tinham uma discussão, né? Alguns eram a favor de se comer a ração da manhã, a ração de pão inteira por inteira, para arrancar o primeiro impulso de fome, e outros comiam e guardavam um pedacinho para comer mais tarde. No penitenciário são 3 refeições. Vem um pão literalmente que o diabo amassou. Vem um pão sem manteiga e uma caixinha de suco de manhã. O almoço, não lembro que hora, eu não tinha acesso a relógio. E a janta. Então, na verdade, de manhã vinha um achocolatado, não era o suco. E apesar de ser pré-diabética, eu ficava com fome. Eu ficava com muita fome lá, né? Então eu optava por fazer como alguns aqui ele disse que fazia. Eu comia um pedacinho do pão, eu guardava para de tarde e tomava o achocolatado por inteiro. E o suco, apesar de ser açúcar puro e eu não poder com açúcar, eu tomava na hora do almoço. Aí à tarde, quando eu ia para dentro daquela fome, eu comia aquele pedaço do pão que sobrava da manhã. E enfim, depois teve a prisão domiciliar, que foi em Brasília. Eu voltei muito magra. Voltei com 36 quilos. Bom, dei uma interrompida nas interrupções da leitura para fazer vídeo aqui com vocês. E assim, tô na página 51 já. E nessa parte aqui ele já começa a fazer uma análise, né? Nas 50 primeiras páginas a gente vê mais relatos de coisas que aconteceram. Eu acredito que eu tô fazendo simultâneo isso daqui com vocês, né? À medida que eu tô lendo. Acredito que daqui pra frente vai ser mais a parte profissional dele analisando a situação, o lado profissional dele analisando a situação, já que ele é um psiquiatra e psicoterapeuta. Me chamou muita atenção vários momentos de tensão que eles tiveram ali, a disputa por pão, roubar um alimento, as pessoas que às vezes pareciam dar uma dica para ajudar, mas na verdade era para ferrar, né? E como ele falou assim sobre deixar o destino seguir o seu curso e ao invés de tentar ditar como seria o destino. E assim ele sobreviveu, né? Assim ele sobreviveu. Então, a gente fica assim, lendo esses relatos, fica imaginando como que foi capaz de existir isso na humanidade. Pior do que escravidão. Pior do que escravidão. Uma forma de escravidão. De fato, às vezes eu falo, se a gente fosse ter que fazer cota para dívida histórica,
os que mais deveriam ter cotas seriam os judeus. E não existe cota para judeu, né? Ou as vítimas, ou pessoas, né, que ligadas ao que foi, não, porque não tiveram só judeus, né? Quando a gente fala judeu, a gente não é só judeu da religião judia, judeu raça, né? Então, são relatos muito fortes, muito fortes. E ele, como médico ali, o pensamento dele, sem ter a notícia da família, da esposa, né, que ele muito amava, os momentos de transcendência, né, o amor fez ele transcender. E outra coisa que me chamou a atenção é quando ele fala que era como se ele tivesse morrido. Eu senti isso também quando eu fui presa. Era como se eu tivesse morrido, porque eu não pude nem, como eu falei, ninguém me ofereceu ligação e eu não sabia como. E a última contato que eu tive com os advogados, eles falaram que não estavam conseguindo localizar a minha família. Eu falei, meu Deus, eu tô sendo levada. Não sei, minha família não tá sabendo de mim. Como que eles vão saber da notícia? Será que alguém vai tentar vir aqui me visitar? Ele fala de dar valor às coisas pequenas do cotidiano, que um telefone que tocava, coisas assim, abrir a porta de casa, que eles sentiam saudade disso. Eu também senti saudade de coisa. Uma coisa na prisão domiciliar que eu sentia saudade era de abrir essa janela aqui. Uma coisa simples, né? Coisa simples. Segurar um copo para tomar água também era uma coisa que eu tinha saudade. E um copo de vidro, né? Um copo de vidro. E ele fala dos detalhes, de perceber a beleza nos detalhes também. Na prisão, na colmeia, na penitenciária feminina, eu olhar para o céu no banho de sol, apesar de minha pele não ter contato com o sol, com os raios de sol, era um alento, mesmo que tivesse grades, né, de arame, tivesse cercas de arame por cima da área aberta. E por aqueles quadradinhos enxergar o céu. E ele fala do pôr do sol, né, que às vezes eles conseguiam contemplar a beleza e em meio à tragédia, né? E também voltando em janela lá na prisão domiciliar, na última casa que eu fiquei, né? Uma coisa que eu gostava muito de olhar era para as árvores, para o alto das palmeiras e para os papagaios, né? Para as araras que voavam por ali e que às vezes brigavam. Eu ficava assim, porque aqui na minha cidade você só vê papagaio e arara se for, né, comprado em loja de animais mesmo, né? Quem cria. Lá em Brasília elas voavam livremente. Então, e eu não estava livre. Então eu gostava muito de olhar. E ele fala também que ele vê um pássaro. E na prisão isso foi na colmeia, voltando na colmeia, isso também foi uma coisa que chamou minha atenção. Ver que perceber, né? Que um pássaro conseguiu passar pelas grades, pelos arames, e chegou lá pertinho. Então, agora eu tô lendo aqui uma parte em que ele fala sobre a percepção do tempo. E que na monotonia do dia a dia, de um dia a dia normal, o tempo parecia que passava rápido, uma semana passava rápido. E no campo de concentração, um dia parecia uma semana. Na penitenciária,
a percepção do tempo é também muito longa. Eu acredito que no campo de concentração, na verdade, um dia era mais do que uma semana. Devia parecer um mês, um século. Porque no presídio parecia que era uma semana. No campo de concentração eles sofreram bem mais do que eu no presídio. Mas ele fala sobre isso. Que existem até pesquisas psicológicas a respeito dessa percepção de tempo. E que no campo de concentração você nunca sabe, né, qual é o fim ou quando vai chegar esse fim. E aí a gente tem, dialogando, né, colocando isso em diálogo com o que eu vivi e com o que outros presos do sistema carcerário vivem. Outros presos do sistema carcerário, pessoas que realmente cometeram crimes e recebem uma pena, sabem qual é a pena que vão cumprir, têm acesso a advogados, sabem se vai cumprir um terço, se vai ter alguma redução, sabe quanto tempo vai ficar ali, embora o tempo demore. Aqui ele compara a situação da pessoa no campo de concentração com um desempregado, que não sabe quando que vai conseguir um emprego. O que eu vivi, eu não sabia quando e qual seria o fim. Se o fim seria a cadeia, uma preventiva, uma pena de fato, e, né, dependia da boa vontade da autoridade que iniciou o inquérito. E eu não sabia que vontade seria essa e quanto tempo seria, quanto tempo duraria esse inquérito. Renovava a cada 3 meses. A cada 3 meses, todo dia 24, vinha aquela esperança de que fosse arquivado e sempre acontecia alguma coisa, algum personagem fazia alguma polêmica que irritava a autoridade e acabava sendo renovado o inquérito por mais 3 meses. Então eu ficava sempre nessa expectativa, quando que eu vou voltar? Né? Quando que eu ia voltar para casa? Né? E eu não sabia quando que eu voltaria para casa, ainda que eu fosse ficar com a tornozeleira. Eu nunca sabia quando que seria dada a autorização. E muitas vezes eu pensava, será que eu vou voltar para casa? Agora eu estou numa parte do livro em que ele fala sobre a fase do prisioneiro recém-liberto. E uma coisa que me chama a atenção é que muitas pessoas julgam assim, você foi livre, você tá livre e então tá tudo bem agora. Você tá bem, como se apertasse um botão, pronto, agora você tá livre. E ele fala aqui que não, que muitos prisioneiros, né, em termos de saúde mental, da mesma forma que a pessoa subitamente aliviada de enorme pressão anímica, né, pressão na alma, poderá ser prejudicada em sua saúde espiritual e mental. E ele fala, né, que aconteceu isso com muitas pessoas. Ele fala de alguns impulsos violentos. Eu tenho impulsos violentos. E aqui ele fala de uma coisa assim, que tem muito a ver com o que eu vivi, né? E tenho vivido. A amargura e a decepção da pessoa que livre volta à sua vida antiga. A amargura é provocada por experiências diversas nos contatos com outras pessoas no antigo ambiente de vida de quem sai do campo de concentração, mas aí aqui eu posso falar da prisão. Ao voltar para casa, ela constata que muitos não reagem de outra forma do que simplesmente encolhendo os ombros ou dando de si frases baratas.
eu tive muita dificuldade, assim, até com pessoas da minha família mesmo, que eu esperava mais, né? Ninguém foi me esperar, foi me buscar no aeroporto quando eu cheguei. Não tinha ninguém esperando por mim. Em compensação, quando eu consegui sair de Brasília, as pessoas queriam se despedir de mim. Ninguém foi comigo tirar a tornozeleira, ninguém quis comemorar comigo. Em vista disso, continuando, não raro, ela é tomada de amargura, surgindo dentro de si a pergunta de para que teria sofrido tudo aquilo, não ouvindo outra coisa a não ser as costumeiras evasivas. Nós não sabíamos de nada. Nossa, eu escutei muito isso da minha família. Ou, nós também sofremos. Continuando. Ela fica se perguntando se isto é realmente tudo que os outros lhe conseguem dizer. Algo diferente é a experiência fundamental da decepção. Neste caso, não se trata da revolta interior contra a superficialidade e inércia do coração da outra pessoa que faz a gente querer sumir desse mundo para não precisar ver nem ouvir mais nada. Na experiência da decepção, a pessoa se sente à mercê do destino. Durante anos a fio, a pessoa acreditou ter chegado ao ponto mais baixo possível do sofrimento, mas constata agora que, de alguma forma, o sofrimento não tem fundo, que aparentemente não existe o ponto baixo absoluto, e as coisas podem piorar cada vez mais, descer cada vez mais. Na verdade, no meu caso, de um modo geral, eu fui muito mal recebida, né? Mal acolhida na cidade, por vários círculos sociais que eu participava. E ainda tem sido um grande esforço reconstruir a minha vida social, né? E aqui ele diz: essa desilusão que esperava grande parte dos prisioneiros foi para muitos deles uma experiência difícil de superar em termos de psicoterapia. E era difícil mesmo para um psicoterapeuta enfrentá-lo no tratamento do paciente. Esta observação, no entanto, não deveria desanimar o psicoterapeuta. Ao contrário, a dificuldade deve resultar em estímulo, pois constitui desafio e tarefa. Então, minha filósofa clínica aí não desanima. De uma forma ou de outra, para cada um dos libertos chegará o dia em que, contemplando em retrospecto a experiência do campo de concentração, terá uma estranha sensação. Ele mesmo não conseguirá mais entender como foi capaz de suportar tudo aquilo que lhe foi exigido no campo de concentração. Quando eu escrevi o meu relato para o Ministério dos Direitos Humanos, à medida que eu ia escrevendo, depois que eu escrevi, eu falei, gente, eu passei por isso tudo mesmo. Como que eu fiquei assim, isso aconteceu no Brasil mesmo? Ele mesmo não conseguirá mais entender como foi capaz de suportar tudo aquilo que lhe foi exigido no campo de concentração. E se houve um dia em sua vida em que a liberdade lhe parecia um lindo sonho, virá também o dia em que toda a experiência sofrida no campo de concentração lhe parecerá um mero pesadelo. Essa experiência do libertado, porém, é coroada pelo maravilhoso sentimento de que nada mais precisa temer neste mundo depois de tudo que sofreu, a não ser seu Deus. Aí aqui vem conceitos fundamentais de logoterapia. Oi, pessoal, finalmente cheguei ao final do livro do Viktor Frankl. Finalmente não, porque foram poucos dias, meu vizinho tá falando ao fundo, mas é assim mesmo, que vamos seguindo aqui. Deixa eu colocar o celular aqui, pra vocês verem, olha, ela de corpo, enfim, de busto, né? E, assim, a parte final do livro é uma parte mais técnica, mais direcionada a pessoas da área da psiquiatria, da psicoterapia. Ele fala de linhas da psicologia e
enfim, ele faz uma análise, né, daquilo que ele defende como terapeuta, psicoterapeuta, e usa como exemplo algumas experiências dele no campo de concentração. É um livro muito necessário, chamou muita atenção a parte que ele fala que cada época tem a sua neurose coletiva e cada época precisa da sua própria psicoterapia para enfrentá-la. E nós estamos aí, né, beirando a isso. Fiz muitas pontes aqui com situações do que eu passei, né, ao longo dos vídeos que eu vou juntar num vídeo só, que vai ser cujo final é esse aqui. Recomendo essa leitura. Eu estou participando de um grupo de estudos que está lendo. O professor Olavo fala muito do Viktor Frankl, o vigário da minha paróquia também. Então, fica essa recomendação de livro para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo.